bem-vindo à 12ª aula desse nosso módulo da comunicação e da escuta que enriquecem a nossa vida. Na aula de hoje nós vamos ver sobre libertando-nos e aconselhando os outros. Então olha só, todos nós já aprendemos, coisas que nos limitam como seres humanos. E a gente aprendeu isso por pessoas que normalmente são bem intencionadas, podem ser pais, podem ser professores, religiosos ou outras pessoas, né? E esses aprendizados são passados de geração em geração e com o passar do tempo a gente acaba nem tendo mais consciência, do quão destrutivo esse aprendizado é. É preciso muita energia para a gente ter consciência para reconhecer esse aprendizado destrutivo e transformá-lo em pensamentos e em atitudes que valorizam e que servem a propósitos da vida. Por isso que precisamos de uma competência diferenciada para a gente lidar com as necessidades e a capacidade de entrar em contato com nós mesmos. Uma vez que nós fomos educados, que a gente não é educado para compreender as nossas necessidades, com frequência a gente fica exposto a uma formação cultural que acaba bloqueando ativamente essa nossa consciência. Então, é necessário muita energia e consciência para reconhecer as coisas que aprendemos de pessoas bem intencionadas e que no final das contas se torna automático e não temos mais consciência do quão destrutivo esse aprendizado é. Nós herdamos uma linguagem que serviu a reis e a elites poderosas na sociedade e que eram baseadas na dominação. A gente é desencorajado a desenvolver uma consciência em relação às nossas necessidades e nós somos educados para ser dóceis, para ser subservientes a uma autoridade. Assim, a palavra necessidade, quando ela é aplicada a uma pessoa, ela sugere que aquela pessoa está sendo possivelmente inadequada, imatura, frequentemente rotulada de egoísta. E aí, quando a gente separa a observação da avaliação, quando nós reconhecemos os pensamentos e as necessidades que dão forma aos nossos sentimentos e a expressão de pedidos claros, e proativos, nós aumentamos a nossa consciência do condicionamento cultural que nos influencia em qualquer instante. Trazer esse condicionamento à luz da consciência é um passo fundamental para a gente quebrar esse domínio cultural sobre nós. Então, aplicar a CNV para resolver conflitos interiores que resultam em depressão. Então, nós podemos aplicar ela para esses... Sabe quando a gente está depressivo? Geralmente vem dessas vozes condicionadas pela nossa educação de que a gente não é adequado, de que a gente está errado, de que a gente é mal. Então, a gente vai usar a comunicação não violenta de forma que a gente possa diminuir, esse estado interno tão, às vezes, depressivo que a gente tem. Então, atribui-se à depressão alternativas cognitivamente reprimidas, ou seja, quando transcorre dentro de nós um diálogo cheio de julgamentos e a gente acaba ficando alienado daquilo que a gente precisa, impedidos de agir para atender essas necessidades. E aí, quais são as vozes que você ouve na sua cabeça? Teve uma mulher que estudava comunicação não violenta, ela estava sofrendo de um surto profundo de depressão. E aí ela foi solicitada a compartilhar com o pessoal no grupo ali, no workshop, que vozes eram essas que ela tinha dentro da cabeça dela. E escrever essas vozes como se fosse em forma de diálogo, como se essas vozes estivessem falando uma com a outra. E aí o que aconteceu foi que a primeira voz, que ela deu o nome de profissional, falava assim: eu deveria fazer algo mais pela minha vida, eu estou desperdiçando a minha educação e os meus talentos. A segunda voz, que era a voz da mãe responsável, falava assim: você não está sendo realista, você é mãe de 2 filhos, você não consegue nem dar conta dessa responsabilidade, como é que você pode querer dar conta de qualquer outra coisa? Então, como que a gente poderia transformar estas vozes, que a princípio são as vozes do chacal, aquelas vozes ali,
uma contraditória com a outra, como que a gente poderia transformar elas com a ajuda da comunicação não violenta, dar uma pílula de CNV? Então, olha lá, para a voz profissional, aquela primeira voz, a gente poderia falar assim: quando eu passo tanto tempo em casa com os meus filhos sem exercer a minha profissão, fatos, observação. Sinto-me deprimida e desestimulada, sentimentos, porque preciso de realização que já tive em meu trabalho, necessidade. Portanto, agora eu gostaria de encontrar um emprego de meio expediente em minha profissão. Pedido claro. Ok, traduzimos a primeira voz. E a outra voz, como que fica? O que ela está buscando ali, né? Então, a voz da mãe responsável pela CNV seria assim: quando me imagino indo trabalhar, observação, sinto-me amedrontada, sentimento, porque eu preciso ter certeza de que as crianças estarão sendo bem cuidadas, necessidade. Portanto, agora eu gostaria de planejar um meio de proporcionar cuidados de qualidade para os meus filhos enquanto trabalho e de encontrar tempo suficiente para ficar com as crianças quando eu não estiver cansada. Pedido claro. Vou falar para você, esse diálogo, esse exemplo que tá no livro, ele foi assim, mudou. Virei a chavezinha quando eu entrei em contato com esse exemplo. Porque era exatamente, eu consegui me ver ali. Eu comecei a comunicação não violenta muito nesse lugar, de querendo voltar a trabalhar e de mãe de 2 filhos pequenos, e exatamente nesse lugar me relacionei demais. E aí ficou tão claro o quanto era violento essa conversa interna que eu tinha, o quanto isso era um passo. Eu estava preparando o terreno, preparando o meu ambiente interno, né? A minha vida, para dali a pouco começar a ficar com ansiedade, para começar a ficar com depressão. E aí foi um grande alívio traduzir essas vozes internas em sentimentos, em necessidades. O que eu estou precisando aqui? Em começar a ampliar o meu mundo para buscar estratégias. O que eu quero? Como que eu vou fazer? Foi incrível para mim. Então, conecte-se com o que deseja e não com o que deu errado. Quando nós estamos enredados em pensamentos de crítica, de culpa, de raiva, aí é muito difícil a gente estabelecer um meio interno saudável para nós, né? E aí, a CNV vai nos ajudar a criar um estado mental mais pacífico, porque ela vai nos encorajar a nos concentrar naquilo que a gente realmente quer, ao invés da gente ficar olhando, né, o que está de errado com os outros, o que está de errado com a situação, o que está de errado com a gente mesmo. Então, concentre-se naquilo que você deseja e não naquilo que deu errado. O Marshall até traz um exemplo no livro, ele compartilha que uma participante de um dos workshops de comunicação não violenta, ela tinha crises de enxaqueca. E ela já tinha ido no primeiro dia, e aí no segundo dia de manhã ela acordou com tanta dor de cabeça, mas daquelas que não ia ter como ela participar do evento o dia inteiro. Como ela já tinha feito o primeiro dia, já tinha entrado em contato com esses conceitos e lembrava do que o Márcio tinha falado para ela, o que ela fez? Ela pensou assim: eu não vou ficar procurando o que deu de errado. Se eu fui dormir tarde, o que eu comi ontem que tá me atrapalhando hoje? Isso é o que eu sempre faço. Eu sempre fico buscando onde que eu errei para estar sendo punida agora com essa situação. Não, eu vou pensar o que eu preciso agora que vai contribuir para minha vida. E ela percebeu que ela só precisava fechar tudo, deixar tudo bem escurinho, deitar tranquila na cama, respirar profundamente. Esse tempo que ela se deu, que normalmente ela não se dava, ela se dava cobrando a si mesma, né? Era obrigatório? Não, ela escolheu se dar esse tempo, fez com que a dor de cabeça passasse com mais rapidez e ela pôde participar do evento à tarde. Então, prestar atenção naquilo que a gente quer, o que vai enriquecer a nossa vida, é uma escolha. A gente vai fazer essa escolha. Aonde que eu vou olhar? Eu vou olhar para aquilo que está dando errado na minha vida? É para lá que eu vou colocar minha atenção, meu foco, minha energia? Vou ficar buscando culpados? Ou eu vou olhar para onde eu desejo ir? O que vai enriquecer, servir a vida? Então a escolha vai ser nossa. O crescimento pessoal ocorre por meio do encontro de 2 indivíduos que se expressam de forma vulnerável e autêntica.
O Marshall, na psicoterapia, ele se sentia desconfortável com aquele código de manter uma certa distância emocional necessária ao protocolo do atendimento do psicólogo. E aí ele começou aos poucos a experimentar, substituir aquela linguagem clínica pela linguagem da comunicação não violenta nos seus atendimentos. E ao invés de interpretar os clientes, ele estabeleceu empatia com eles. Ao invés de diagnosticá-los, ele se expôs. Puxa, os resultados que ele traz foram muito gratificantes, porque logo ele superou a hesitação em fazer isso e passou a receber convites para falar para grupos de psicoterapeutas. Claro, porque foi muito mais autêntico, saiu realmente de um ser humano. Saiu de um lugar onde a intenção por trás da ação era uma intenção de conexão. E como a intenção, a qualidade dessa energia por trás da nossa ação define a realidade que a gente cria, a realidade tangível, concreta, material, que a gente acaba experimentando e acessando. Então tem muito dessa intenção por trás da nossa ação. A não violência começa por você mesmo. Então olha só, quando o chacal pensa e quando a girafa pensa, eu estou errado. O chacal vai seguir aquele fluxo de eu me sinto inútil, tudo que eu faço dá errado, eu mereço sofrer pelo que eu fiz, e aí vai chegar onde? Naqueles sentimentos de vergonha, culpa e raiva de si mesmo. O nosso convite aqui é que a gente comece a agir mais como a girafa. Eu estou errado. Poxa vida, quando esse pensamento passa pela minha cabeça, eu vejo que eu estou verdadeiramente triste. Eu não estou em harmonia com as minhas necessidades quando eu faço isso que eu acabei de fazer. O que eu poderia fazer para agir em direção àquilo que eu quero viver? Então, cada vez que eu sou menos que perfeito, eu escolho entre me odiar ou aprender a embelezar a minha vida. Vamos para o exercício, então? Aqui a gente tem um convite para você traduzir as vozes da sua cabeça. Então, coloca o que essas vozes estão falando para você. Geralmente elas vão ser contraditórias, muito violentas, cheias de julgamento. Coloca ali uma, duas, três vozes. E aí vem a tradução, né? Quando acontece isso, sinto-me assim porque eu preciso tal coisa. Agora eu gostaria de pedir tal coisa. Vamos usar aquela estrutura da CNV para organizar o nosso pensamento e entender onde que a gente vai colocar o farol da nossa consciência. E a gente se vê na próxima aula.